Fala, estudantes! E aí, tudo bem? Edwards Miranda aqui mais uma vez para passar alguns, eu diria, sugestões para que você faça uma prova do Enem muito satisfatória. Eu já dou aula há alguns tempos aí, já tem alguns alunos e a gente vê alguns erros recorrentes nas provas. Às vezes o aluno está muito bem preparado, ele estudou bastante, ele sabe, ele fez simulado, mas ele comete alguns erros ali que vai atrapalhar ele no resultado geral da prova. Então eu trouxe algumas dicas que eu acho que é muito importante, elas são muitas vezes assim, óbvias, mas que vai te ajudar a fazer uma prova decente, beleza? A primeira dica é: leia a questão, não adivinhe. Isso é óbvio, eu vou ter que ler a questão, Edwards. Claro, é muito óbvio, todo mundo sabe, mas o que geralmente acontece? Quando você sabe muito bem um assunto, por exemplo, eu dou aula de física, eu acabo sabendo muito sobre esse assunto. Quando eu vou ler sobre uma questão de física, muitas vezes eu não estou tentando ler a questão, eu estou tentando adivinhar. Eu começo a ler a primeira frase ali, a primeira palavra, e eu já tento saber mais ou menos o que a questão vai querer, porque eu não posso perder tempo, porque eu tenho outras disciplinas para fazer. Então a gente acaba adivinhando e muitas vezes por isso acontecer, a gente erra a questão. Às vezes a gente não lê um detalhe importante, às vezes a gente não lê aquele não é assim ou marca a alternativa incorreta, porque a gente está tentando adivinhar. Então, vai com calma, lê a questão uma por uma. Se for preciso, leia a questão de novo. Não tenha tanta pressa assim, principalmente em disciplinas que você domina muito bem. Porque geralmente a gente, quando manja muito de uma matéria, a gente acaba errando o básico. Então, leia a questão, não adivinhe. Segunda dica: leia os comandos da questão antes da própria questão. Como assim, Edwards? A prova do Enem, como você bem já deve saber, é uma prova bem extensa. Ele gosta de colocar textos compridos para depois perguntar alguma coisa sobre esse texto. Antes de você ler todo um texto, às vezes o texto é de meia página ali, antes de você ler aquele texto, lê o comando da questão, lá naquela parte lá embaixo o texto diz sobre isso, identifique tal coisa. Se você já sabe o que a questão quer, você já vai ler o texto com outros olhos, você já vai ler ali a questão com mais cuidado, você não vai perder tanto tempo. Então, você lê o comando primeiro, depois você lê a questão inteira, beleza? Se for preciso, dá uma circulada no comando principal da questão também, isso acaba ajudando. A nossa terceira dica, cara, isso aqui é muito importante e muita gente erra nisso. Fazer pausas durante a prova para você não cair em pegadinha. Isso é muito comum, principalmente para aquele aluno que está sabendo demais. Às vezes o cara já está ali no terceiro ano dele estudando direto, não no terceiro do ensino médio, já é o terceiro Enem que ele vai fazer, estudou pra caramba, tá manjando de todas as matérias, ele quer ir fazendo direto, lê uma questão, responde, lê outra questão, responde, Isso, inevitavelmente, é uma prova cumprida, o Enem. Então, se você não tem aquele momento de pausa, nem que seja ali, 20 segundinhos, solta o lápis, solta a caneta, dá aquela respirada, pensa um pouquinho, fecha o olho e volta. Você acaba caindo em pegadinhas, principalmente naquela questão mais interpretativa, aquela questão que a resposta está no texto, mas você tem que entender exatamente o que ele quer. Então, faça pausas, não fique tão pilhado nessa questão de tempo. Vá com calma que vai dar certo. E a nossa quarta e última dica é: após fazer as contas e achar o resultado, leia a pergunta novamente. Olha só, eu dou aula de física. Isso acontece com muita frequência. O cara leu a questão correndo. Ele já sabe que a questão, por exemplo, está falando de efeito Doppler. Ele já lembrou da fórmula, ele decorou, já vai jogando lá os resultados, os dados, acha o resultado e olha o gabarito. É essa daqui, letra B. Marca e vai para a próxima questão. O problema disso, ele acabou muitas vezes adivinhando a questão, que é da nossa dica 1. Então, ele chega ali, fez o resultado, só que às vezes o resultado que você achou não é exatamente o que a pergunta está querendo. Às vezes você achou, sei lá, tantos hertz, só que ele quer saber o comprimento de onda, ele não quer saber a frequência, entende? Então, toma bastante cuidado, você fez toda a conta, achou um resultado bacana, você fala, cara, essa questão tá certa, beleza. Agora dá uma lida ali no enunciado de novo, lê a pergunta, lê o comando da pergunta, para ver qual unidade de medida que ele está querendo,
se é aquilo mesmo que você encontrou, se faz sentido aquela resposta, e aí você marca. Isso tudo talvez faça você perder um pouquinho mais de tempo nas questões, mas vai fazer com que você não erre, principalmente as questões fáceis. Às vezes a gente fica tão pilhado em resolver toda a prova, só que erra o básico, e o básico a gente não pode errar. Aquilo que a gente sabe a gente tem que acertar com certeza, beleza? Gente, eu já vou pedir para você, se esse vídeo te ajudou, se você vai usar alguma dessas dicas aí, já dá uma curtida, compartilha com aquele seu amigo que também vai fazer a prova, isso talvez ajude ele e talvez vocês possam entrar na universidade que vocês tanto sonham juntos, beleza? Por hoje é só e aquele abraço e valeu!